Desde sempre, a mulher possui multiplicidade de papéis na sociedade. Nesse sentido, a mulher pode ser mãe, trabalhar fora de casa, cuidar da casa, entre outras atividades que tornam a sua rotina bastante cheia. Assim, muitas vezes, ela se esquece do principal, que são os cuidados com a própria saúde. Como se não bastasse as inúmeras funções desempenhadas, a mulher ainda é frequentemente submetida a diversos fatores estressores, sejam psicológicos, sejam físicos, como o medo da violência e do abuso, o que prejudica a manutenção de sua estabilidade mental. Vamos saber agora como manter a saúde mental em meio a tantas atividades diárias com a Joemile Nunes. Joemile, bom dia, tudo bem? Que vocês estão? Tudo ótimo. Então, Joemílio, como a mulher pode manter a saúde mental em meio a tantas funções diárias? A gente sabe que a gente vive numa sociedade, né, machista, de um machismo institucional que determina papéis, né, diferentes para homens e mulheres, possibilidades diferentes para homens e mulheres, colocando o gênero, né, feminino num lugar menor, num lugar de submissão ao masculino, né? A dominação, ela tem o machismo, ele se mantém exatamente pela lógica da dominação, pelas crenças, né, que a nossa cultura impõe sobre o nosso corpo, de que os homens são superiores às mulheres e, portanto, podem mandar nas mulheres, podem possuir as mulheres, né? E muitas vezes essa dominação, ela aparece de uma maneira muito sutil, né? Muito naturalizada, né? Quando o homem sente que ajuda a mulher em casa, porque ele lava a louça, porque ele passa a própria roupa, né? Porque ele busca o filho na escola, porque ele leva o filho na escola. Então, isso é muito sutil e é uma crença que a gente observa, né, o tempo todo. Não, meu marido é ótimo, ele me ajuda muito, né? Ele me ajuda em casa, ele varre a casa, ele cuida das crianças. Então, isso, por exemplo, é um exemplo de dominação sutil, né, onde a mulher sente que ela é responsável por fazer aquilo, mas o homem bonzinho ajuda ela, né? Mas de quem é a obrigação? E muitas vezes ela fica culpada por não estar dando conta e estar precisando, né, quase que explorar esse homem. Isso é muito comum. Eu encontro esse tipo de sentimento diariamente na clínica, né? É muito comum as mulheres, por exemplo, o filho adoece. O filho adoece e a mulher passa a noite inteira acordada cuidando dessa criança enquanto o marido dorme, né? Enquanto o pai da criança dorme. A mulher que precisa levar o filho no médico, que paga o médico, que leva no médico, que cuida em casa, que paga o médico, que paga o remédio, porque é como se aquela criança fosse só dela, a responsabilidade é dela, né? Então, isso diz de um papel que está determinado para a mulher como essa pessoa responsável pelo cuidado da casa, pelo cuidado da criança, pelo cuidado do homem, né? Ela tem que manter tudo sempre limpo, bonito, organizado. Se a criança é mal educada, a culpa é da mãe. Se a criança apronta alguma coisa, a primeira coisa que a gente pergunta é o quê? Cadê a mãe dessa criança? Né? Então, a gente vai naturalizando várias coisas que vão se transformando em sobrecargas que adoecem, sobrecargas que pesam sobre o corpo dessa mulher, né? Que tem que trabalhar nos seus empregos formais, que tem que trabalhar nas suas casas, que tantas vezes se vêem até sem sentir prazer de estar nas suas casas, porque estar em casa é só trabalho, estresse, sobrecarga, né? Então, tudo isso vai se acumulando no corpo em forma de estresse, em forma de desgaste, né? E aos poucos vai se perdendo a alegria, vai se perdendo o prazer, vai se perdendo a motivação. E em quesitos de números, quem adoece mais mentalmente? Existem números? É o homem, a mulher? Existem.
né, o Código de Doenças Internacional mostra que a maior parte dos transtornos, na verdade, eu não vou conseguir dizer para você agora um número exato para não correr o risco de me equivocar aqui. Mas, assim, um número muito pequeno de transtornos acomete mais homens do que mulheres. A grande parte dos transtornos classificados no Código de Doenças Internacional, né, de transtornos mentais, o CID, o DSM, eles acometem mais mulheres do que homens. Então, mulheres ficam mais deprimidas, mulheres sofrem mais com ansiedade, mulheres sofrem mais com burnout, mulheres sofrem mais com a grande maioria dos transtornos classificados nesses códigos que a gente, né, usa como base de diagnóstico. Aproveitando, como você falou agora sobre esse assunto aí, as diferenças começam ao nascer, por exemplo. Os impactos se arrastam por toda a vida. Por exemplo, como você classificaria isso aí? Sim, desde quando a mulher engravida, né, já se cria toda uma expectativa em torno daquela criança, né? Se vai ser menino ou se vai ser menina. Se vai ser menino, como vai se chamar? Se vai ser menina, como vai se chamar? Se vai ser menino, né, tem uma cor para o enxoval, se vai ser menina tem uma outra cor para o enxoval, se é menino pode brincar de certas coisas, pode ter determinadas profissões, né? Se é menina vai poder brincar de coisas que os meninos não podem brincar e que as meninas, né? Só as meninas podem brincar. Vai vestir uma cor que só as meninas podem vestir. Então, menino brinca de ser empresário, brinca de dirigir carro, de dirigir trator. De bola, né? De bola, de fazenda. Menina brinca de cozinhar, de cuidar dos bebês. Menina brinca de limpar a casa. Bonecas, né? Exatamente. A brincadeira com a boneca gira muito em torno desse cuidado doméstico, né? De cuidar do bebê, de limpar a casa, de organizar a casa, de montar uma família, né? Isso, de cozinhar. Então, tudo isso vai montando no nosso corpo, né? O que é papel de mulher e o que é papel de homem. O que é que a mulher não pode fazer e o que é que o homem pode fazer. Michel Almeida. Minha pergunta para a Joemile, eu gostaria de saber, na opinião dela, se nos anos de exercício da profissão da mesma, se ela já conseguiu perceber alguma evolução relacionada a essa diferenciação ou machismo, como já foi colocado na discussão, dentro da realidade, da cultura aqui em nosso país. Você repete, por favor, Michel? Sim. Se nos seus anos de profissão você já conseguiu perceber alguma evolução no que diz respeito a essa diferenciação ou a masculinidade, como já foi dito aqui no programa, mediante a cultura do nosso país. Sim, com certeza. Hoje em dia a gente tem um campo de debate muito maior em torno, né, do machismo como uma produção cultural, né, institucional, que busca, né, controlar os corpos de homens e mulheres. Vale lembrar que os homens também sofrem com o machismo, né? Tem uma série de normas que são postas sobre o corpo dos homens que também gera adoecimento para os homens. Mas, para continuar aqui na nossa temática, né, da violência, do machismo que acomete e adoece as mulheres, com certeza a gente tem conseguido criar mais campos de diálogo, mais campos de debate. As mulheres cada vez mais estão sendo capazes de observar como várias normas elas vão se fragilizando, né? Vão perdendo sentido. Até bem pouco tempo, as mulheres brancas, né, não podiam trabalhar
fora de casa. As mulheres negras, desde de que o mundo é mundo, elas estão ali, né, sendo expostas a uma série de violências muito maiores e já trabalhavam há muito mais tempo. Mas as mulheres brancas iniciam uma luta para poder trabalhar, para poder estudar, que é muito recente, né? E isso vai colocando, tirando a mulher de dentro do núcleo familiar, vai tirando a mulher de dentro de casa e vai, né, criando campos de debate, de diálogo que vão reverberando e que vão aumentando, né, a possibilidade de uma série de questionamentos. E isso representa uma evolução importante nessa desconstrução aí dessa diferença. Na clínica, especificamente, a gente consegue identificar alguns fatores que se destacam, né, nesse processo, que é a culpa, por exemplo. Um fator que se destaca em torno do adoecimento que o machismo cria é a culpa. A culpa da mulher que sai para trabalhar e não consegue passar mais tanto tempo com as crianças. A culpa da mulher que sai para trabalhar e não consegue mais manter a casa tão organizada quanto a sua mãe mantinha, quanto a mãe do seu companheiro mantinha. A culpa da mulher que está ali desafiando uma série de normas, né, impostas sobre o que é papel da mulher. E ali a gente consegue desconstruir, questionar essas normas, entender como é que essas normas foram construídas e o papel que essas normas têm na reprodução, né, do que é esperado para esses papéis de homem e mulher na sociedade. E ali as mulheres conseguem escolher com mais autonomia, com mais singularidade, o que elas realmente querem, né? E encontrar o desejo delas, a potência de vida delas. Muito bem, nosso tempo acabou, Joemília. Um abraço para você, bom fim de semana.